Então, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui em mais um seminário virtual, que tem a duração só de algumas horinhas, e resolvemos fazer esse seminário Kardec em Foco, porque nós já vamos aí para um período longo de Irmandade Fechada, e nós já homenageamos, né, São Jorge, os Pretos Velhos, então nada mais justo que também a gente preste a nossa homenagem para um trabalho fixado pelo missionário e que foi adaptado ao longo do tempo, e agora nós temos um formato e que a gente precisa também homenagear estas vibrações que nos acompanham e fazem parte da nossa rotina. Então, essa foi a motivação de debruçarmos um pouco o nosso olhar, né? E estudar um pouquinho e apresentar para vocês alguns olhares sobre o tema Kardec. Para isso, nós aqui do Rio de Janeiro lembramos de uma aula que foi elaborada em conjunto com a autorização do espaço, porque vocês sabem que na cerimônia de Sua Santidade Antuil as aulas são individuais, mas num caráter muito especial houve uma aula que foi construída por um grupo de pessoas, um grupo de alunos, e eles desenvolveram uma aula muito interessante, estudaram muito, se aprofundaram, foi sobre Kardec. Então, nós estamos trazendo para a noite de hoje um dos autores desta aula. Também convidamos, quer dizer, as pessoas vão se apresentar, a reverenda Ana Cristina, que vai também fazer uma abordagem em cima de um documento, um material que ela escreveu com muito carinho, pela ausência da nossa reunião de Kardec, ela divulgou para os alunos de São Paulo, e a gente pediu então que ela ampliasse e trouxesse para a noite de hoje comentários a respeito dessa visão dela a respeito de Kardec. Também convidamos a reverenda Adorítios para falar de outros aspectos do trabalho de Kardec. E eu vou complementar com uma parte mais prática, e a representante desse grupo que a gente convidou é a nossa irmã Cristina Paixão. Então, a gente vai abrir o microfone agora para que todos individualmente se apresentem pela ordem que está aparecendo aqui para a gente. Então, a primeira a se apresentar vai ser a irmã Cristina. Cristina, a palavra com você. Boa noite a todos. Como disse a nossa reverenda, nós fizemos uma pesquisa, eu, Sérgio, Ronaldo e Olívia, recebemos essa provocação para falar sobre Kardec na IED. Mas agora então, você vai só se apresentar. Quem é você? Eu sou aspirante, dedicada à sua santidade, Xanastex, Cristina da Paixão Silva. Sou membro da escola de Estrela d'Alva, da sede, na Tijuca. Agora quem vai ser? Boa noite. Ana Cristina. Boa noite a todos. Obrigada novamente pela oportunidade. Reverenda, dedicada à Sua Santidade Andu. Ana Cristina Mussi da Silva, aqui do Templo, filho de Sua Santidade Deus Lunar, de São Paulo, membro do Conselho Sacerdotal IED. Obrigada. Reverenda Adorítios, para se apresentar. Boa noite, eu sou a reverenda Adorítios Rosema Gomes Mesquita e estou como diretora iniciática de Estrela d'Alva, da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva. Muito bem, então nós imediatamente, para a gente não perder tempo, a ideia é passarmos, falei um pouco para vocês da motivação já, né? A motivação foi essa ausência que a gente sente muito. O trabalho de Kardec é um trabalho que me emociona demais e eu estou muito emocionada com o que a gente vai apresentar aqui hoje. Eu vou passar de imediato a palavra. Desculpa, viu, Cristina, porque o hábito, né, ainda não me acostumei, a aspirante Cristina Paixão. Tudo bem, foi em dezembro. Estou novinha ainda. Nós
sabemos que a Irmandade Estrela d'Alva é uma loja sacerdotal, e, sendo uma loja sacerdotal, ela nos favorece a evolução espiritual. E, para essa evolução espiritual, nós participamos, né, de 3 tipos de trabalho, de 3 oportunidades de evolução. Nós temos, né, como está aí, a parte da desimpregnação física, que é executada no trabalho de Umbanda. Nós temos o trabalho de alimento do psíquico, que é o trabalho executado nas reuniões de Kardec. E temos o desenvolvimento mental, que é o nosso objetivo. A loja sacerdotal ela é criada para formar sacerdotes, para que nós tenhamos, né, a oportunidade de viver essa situação de iniciação, de ser um sacerdote. A desimpregnação física, né, executada na Umbanda, ela faz com que nós tenhamos toda uma oportunidade de nos desimpregnar, né, de produtos adquiridos no nosso passado. Kardec já vem nos propiciando todo esse trabalho psíquico, todo esse trabalho de harmonização, de concentração. Então, por isso que diz aqui, o objetivo principal é a purificação da alma, levando o indivíduo a ter melhores atitudes. É um trabalho em que você usa muito o sentido audição, né? Você se concentra, as músicas que ficam ao fundo te propiciam essa concentração, as mensagens que são ditas, as leituras. Então, a gente consegue fazer isso. E é uma etapa intermediária entre o que a gente vive na desimpregnação física, no trabalho de Umbanda, com o patamar a que devemos chegar, que é o desenvolvimento mental. Você pode passar, Gustavo? Então, como a gente pode ver aqui, né, Kardec, junto a IED, interconecta, foi o que eu disse, né? Ele é o meio-termo, ele é a plataforma da desimpregnação física obtida, a pessoa ter o trabalho mental. Então, essa evolução que a gente vivencia na loja sacerdotal, ela é que é o ponto que nos diferencia dos outros recantos espirituais, né? A IED, ela não tem um trabalho específico de uma só etapa, ela nos leva a degraus. O trabalho de Kardec na IED enfoca a libertação do homem, já que você está sendo trabalhado a controlar o seu psíquico, as suas emoções, os seus sentidos, você consegue, né, ir se libertando de produtos adquiridos do seu passado, né, porque é nele que é impregnado, o seu perispírito é impregnado disso. E aí, Gustavo, você pode voltar para a primeira, por favor? Uhum. E aí, tendo essa libertação, né, tendo esse controle do nosso emocional, do nosso psíquico, a gente consegue começar a ter um trabalho de ação mental. Então, o pensamento é mais harmonizado, então você consegue chegar ao trabalho da iniciação, você consegue chegar à sua evolução. Eu destaco aqui o seguinte: por isso o exercício... Não, querido, eu queria continuar ali. Obrigada. Por isso o exercício do aperfeiçoamento moral, sentimental e espiritual que Kardec nos deu, né? Que vai nos propiciando. É tanto mais intenso quanto individual, ou seja, esse momento que você vai para a etapa sacerdotal, você começa a ser o controlador do seu desenvolvimento, porque você, em Kardec, teve todo um trabalho de concentração. Pode passar. O trabalho de Kardec na IED enfoca nesse processo, como foi feito, como foi dito, pois no nosso perispírito nós temos depositados os acúmulos de nossas atitudes praticadas pelo físico. Pode passar. E é isso.
Esse é o detalhe, essa é a peculiaridade do trabalho de Kardec na IED. Não conseguiremos obter a evolução espiritual se não passarmos por essa transição da limpeza física para o trabalho do psíquico, representada pelo trabalho de Kardec. Vai para o próximo. A reunião de Kardec. É uma reunião ligada à falange de Kardec. É uma reunião ligada a Ângelos, né? Por isso, ela é composta por cientistas, grandes músicos, se apresentam à mesa, né? Os mestres do espaço, os médicos do espaço, chefes de nação, espíritos em missão, descobridores, gênios, freiras, sorores. É uma mesa que é composta, né, por esses mestres que nos assessoram durante toda a reunião. Portanto, uma reunião de espíritos mansos, né? E é uma reunião em que nós conseguimos, né, adquirir todo um trabalho do nosso psíquico. Pode passar para o outro. Trabalho psíquico esse que é pré-requisito para o trabalho mental depois. Outra peculiaridade é que sempre é na terceira terça-feira de cada mês, né, que acontece isso, e esse trabalho ele tem também uma doutrina anduísta, então não é um trabalho de Kardec comum de outros lugares. Nós temos o ritual IED, que vamos falar daqui a pouco, temos leitura de trechos da Bíblia, nós temos orações que os mestres às vezes solicitam que nós fazemos, né, durante a reunião. Nós temos as mensagens que eles nos presenteiam também. E, como eu citei, a música clássica, é a terceira terça-feira de cada mês, tá? Que ela ocorre. E tem a música clássica, que nos deixa, através do sentido da audição, num outro momento. Até a nossa respiração é diferente, né? Nós começamos a nos relaxar, a dirigente da mesa nos orienta a nos concentrarmos, né, nos médicos do espaço, no nosso Mestre Supremo, Sua Santidade Andu, né? Pode passar. E outra peculiaridade são essas 3 etapas em que o trabalho ocorre. Primeira etapa, fluidificação de águas e passes. Inclusive, nesse momento dos passes, foi que nós, auxiliares de guia, recebemos o pedido e acatamos de fazer a pesquisa sobre Kardec para apresentarmos na aula. A irradiação, que no caso é a irradiação dos nomes que são postos à mesa, onde os mestres nos auxiliam, nos orientam, nos requisitam até, muitas das vezes, algum tipo de ação, né? Eles escrevem nos papéis à mesa. E o terceiro momento é a prece para os desencarnados, onde as pessoas podem colocar nomes de entes queridos com até 7 anos de passamento, e algumas coisas são trabalhadas durante, né, o momento da prece de desencarnação. Às vezes é citado não só para que eles se situem do momento onde estão, né, os entes queridos que fizeram a passagem, os desencarnados. São ditas também, né, que a positividade deles, que o saldo positivo deles praticado aqui na Terra conte como saldo positivo para que eles evoluam na escalada espiritual em que eles se encontram, né, do desencarne. Pode passar. Pode passar, Gustavo. Aí, o tópico da irradiação, né? Como eu citei.
os nomes que são postos à mesa, né? E recebem algum tipo de orientação, ou os mestres nos fornecem alguma mensagem. Pode passar. E a prece, que são os nomes que são colocados, né, de pessoas que fizeram a passagem, né, como eu falei, até 7 anos. Outra especificidade do trabalho de Kardec na Irmandade. Só podem constar nomes de pessoas que se desencarnaram até 7 anos, né, que fizeram a passagem. E aí os mestres dizem, né, palavras para que os desencarnados se conscientizem do momento que estão, do plano em que estão, né? Pede-se também o desligamento das negatividades. E, como eu citei, algumas ressalvas são feitas de suas ações positivas para contar como saldo para que eles evoluam na sua escalada do plano espiritual. E, finalmente, fazendo o desligamento, né? Pode passar aqui. E aí, em outros recantos espirituais, como eu falei, né, a IED, ela tem uma reunião de Kardec toda pautada na doutrina anduísta, na doutrina dos deixada por Mestre Andu. Então, por conta disso, nós não costumamos fazer na mesa de Kardec a chegada, né, a comunicação com espíritos recém-desencarnados. Nós temos na IED um dia no calendário onde é dado a oportunidade para espíritos desencarnados e IEDs, no caso desencarnados, fazer essa comunicação, mas aí não é uma reunião de Kardec, é mesa dos desencarnados da IED. Não temos, né, esse trabalho da psicografia e nem dos fenômenos, né, das mesas. E como nós sabemos, né, se é uma reunião espiritual, pode-se chegar, né, nessa reunião todo e qualquer tipo de espírito, em qualquer estado de evolução que ele esteja, que ele se encontre. Então, nós temos que estar muito atentos, muito concentrados, temos que prestar atenção no direcionamento que a dirigente nos dá, né, de ao fechar os nossos olhos, pensarmos nas nossas forças positivas, prestarmos atenção na música, né, porque nós não podemos nos deixar levar por algum tipo, né, de abordagem de um espírito que esteja, de repente, numa evolução negativa, né? Então, por isso que se torna uma reunião onde a concentração é muito importante. E, mais uma vez, um aspecto de Kardec. Se a concentração é importante, olha aí, nós trabalhando o nosso psíquico para mais tarde nós termos uma ação mental sobre o nosso controle. Pode passar. Como escola da evolução humana, servimos-nos de Kardec como uma etapa dentre outras, pois Kardec também é uma fonte inesgotável de estudos sobre os mistérios da caminhada humana. Os assistentes no trabalho da IED, durante esses trabalhos, devem se concentrar, né? Devem seguir essa orientação. Se concentrar no nosso chefe supremo, Sua Santidade Andu, como eu citei, em força psíquica, em forças vitais, nas correntes magnéticas e dos médicos do espaço. E guias dessa falange também, né? Nessa bendita falange de ângelos também. Os auxiliares de guia assessoram a dirigente da mesa e eles devem ter, né, consigo no bolso do jaleco uma rosa branca no dia da reunião. E que também nos orientado a tomar banho de rosas antes de ir para esse trabalho. Pode passar. Na IED existem muitas semelhanças com a prática da mesa de Kardec, né, de centros espíritas. Porém, né, como eu falei, nós seguimos a nossa doutrina anduísta. Então, nós temos um trabalho especificamente feito, né, para fazer o intermédio, o intercâmbio, né, a interconexão do trabalho. Vou repetir novamente, de Umbanda, trabalho da limpeza física,
com o trabalho da ação mental mais tarde. Trabalhos para desencarnados, nós só fazemos no dia da mesa de ED desencarnados. Ok. Olha, Cristina, eu se pudesse ficava te ouvindo aqui o resto da noite. É muito agradável a sua forma de apresentar e gostei muito, espero que todos tenham gostado e acho que é uma felicidade para vocês que se debruçaram para desenvolver esse tema, a gente estar aproveitando ele nesse momento, né? Eu acho que isso sempre, para quem é estudioso, é um estímulo para que vocês estudem mais. Então, muito obrigada pelas suas palavras aí, pela sua disposição também de estar conosco. E vamos passar a palavra para a reverenda Ana Cristina Mussi. Obrigada pela oportunidade. Olá. Bom, continuando, né? Obrigada também, agradeço a aspirante Cristina pelas suas palavras, porque falar de Sua Santidade Kardec, falar dos nossos trabalhos, realmente é muito rico, é muito diferenciado. A gente vai falar muito de vibração. O que é esse trabalho tão mágico que a gente tem que se conectar à Sua Santidade Kardec e como a gente chegar no alimento máximo que essa reunião tem. Eu estou vendo aqui no chat algumas colocações, são só para esclarecer. A primeira semana é o trabalho dedicado aos associados, então é um trabalho de Umbanda para os associados. A segunda semana, aberta ao público em geral, e a terceira semana foi dedicada aos trabalhos de Kardec. Então, não tem nenhuma relação com a Lua, e sim porque foi uma determinação, uma organização que se determinou a terceira semana para os trabalhos de Kardec. A reverenda Sandra até colocou aqui que é justamente na regência de São João Batista, quando é feito também os trabalhos maçônicos da ala 33 dos Poderosos, né? A terça-feira é dedicada a Kardec e a quinta-feira é ritualística da ala dos Poderosos. Exatamente. Então, tem uma variação do dia, mas cai dentro dessa regência. Pode passar, por favor. Bom, falar da nossa Irmandade, né? Por que nós não somos centros? Por que nós somos qualificados como uma loja sacerdotal? Exatamente porque a gente desenvolve 3 tipos de trabalho. Existe o trabalho físico da Umbanda, como a reverenda Sheila sempre fala, no momento oremos, uma Umbanda cristã, Umbanda branca, né, cristã, e que vai trabalhar para limpar tudo aquilo que a gente traz de encarnações passadas. Então, o diretor espiritual, as entidades ali trabalharão para limpar tudo aquilo que a gente traz de uma forma kármica na nossa vida e que a gente precisa encaminhar. Então, é muito importante diferenciar os tipos de trabalho. E muitas vezes o que ocorre é que justamente, dependendo do tipo do que você está passando, da sua situação, daquilo que você precisa encaminhar, não é exatamente o trabalho da Umbanda, porque a origem daquele mal, daquilo que te aflige, não é de encarnação passada. É algo realmente da sua vida presente. E Kardec, ele vai trabalhar justamente atuar na sua vida presente, ele que vai te alimentar. Por isso que a gente fala que é importante essa conexão com Kardec, essa libertação, esse preparo e trazer tanto os membros da escola como os associados para entender esse trabalho tão sutil de Kardec. Como foi dito, a gente precisa ter uma conexão muito grande. É um trabalho mais calmo, é um trabalho mais silencioso, que vai precisar dos seus sentidos, mas ele vai atuar exatamente na sua vida presente. Por isso que você tem que estar ligado a esse trabalho para conseguir esse alimento e esse encaminhamento, essa conexão dos mestres que estão ali trabalhando com aquilo que você precisa encaminhar naquele momento.
E a loja sacerdotal é porque também, na sua parte mental, nós temos o quê? Os trabalhos iniciáticos, o trabalho do sacerdócio. Porque também, como a gente sempre diz, a nossa Irmandade, ela é uma formadora de sacerdócios. Então, nós precisamos caminhar, nós precisamos ter esse alimento sacerdotal. É todo um caminho, é toda uma escola onde a gente entra como assistente, a gente passa para um irmão, a gente se inicia e começa a nossa jornada dentro do sacerdócio. Por isso, somos uma loja sacerdotal e hoje vamos focar nesse trabalho de Kardec, aquilo que atua na nossa vida presente. E aí é importante, já foi também colocado, né, os trabalhos de Kardec dentro da Irmandade são diferenciados, eles seguem a filosofia hinduísta, mas o que são os kardecistas? São as pessoas que realmente se dedicam a estudos, observações, fenômenos, está muito ligado a esses trabalhos de mesa, né? Então, os mestres, os médiuns se colocam na mesa para poder fazer esse trabalho. Ângelos, que a gente fala todo dia às 18 horas, força de Ângelos, é o dirigente espiritual que nos acompanha nesse trabalho, nesse exército de kardecistas. Então, como também a gente sempre diz que às 18 horas, a falange de Ângelos é o momento mais adequado para poder rezar para outras pessoas, para a gente pedir pelo encaminhamento de outras pessoas, para rezar por aqueles que estão doentes, também Ângelos é o nosso guia aqui, o nosso dirigente no trabalho de Kardec. É uma ligação com o Himalaia. Então, como foi dito, né, são os cientistas, os médicos, os doutores. Então, são ligados à força do Himalaia, do intelecto, da sabedoria. Então, são esses mestres que se conectam a essas forças maiores, junto ao Himalaia, para poder vir, nos libertar, nos acompanhar. Mestre Andu, né, chegou a explicar que é imprescindível necessidade de arregimentação segura, nobre e distinta. Então, essa distinção é que a gente precisa entender junto aos trabalhos de Sua Santidade Kardec, porque nós precisamos estar muito, de fato, seguros, preparados, ligados, porque tudo é muito sutil, tudo é muito no sentimento que a gente trabalha. E os trabalhos de Kardec, eles vão atuar exatamente nessa dimensão psíquica. E quando a gente fala de psíquico, a gente está falando daquilo que a gente tem, né, de pensamento. Então, é um alimento, é um preparo que a gente tem para que exatamente a gente possa colocar dentro da nossa mente as forças psíquicas positivas. A gente não quer o psiquismo, a gente quer a força positiva. Então, esse trabalho de alimento, de concentração, de ligação, para poder, de fato, absorver e conseguir ter o entendimento daquilo que a gente precisa. Porque a Irmandade, como loja sacerdotal, ela, de fato, ela vai nos ajudar a caminhar. Ela não quer só entregar, lógico que tem um trabalho muito próximo dos velhos, a gente falou dos pretos velhos que nos acarinham, que nos pegam no colo, mas esse é um trabalho que precisa dessa contrapartida, dessa ligação da pessoa que chega até esse trabalho para poder falar, eu quero me libertar, eu quero ter esse sentimento, esse entendimento. E para isso, essa ligação vai estar totalmente conectado com as correntes magnéticas das naturezas e das falanges. É um nome longo. Evidentemente, as correntes magnéticas também são ponto de apoio para as aberturas dos trabalhos junto à Umbanda, mas eles são extremamente essenciais para os trabalhos de Kardec, justamente porque a gente precisa estar com o nosso psíquico calmo, com a nossa mente conectada, limpa, né, de pensamentos positivos, para ter esse entendimento e captar
captar as energias que são feitas no trabalho, captar a conexão dos mestres através do pensamento. Se você está ali, se coloca na reunião, faz uma oração, se conecta, eu tenho certeza que uma mensagem virá ao teu alcance. Tenho certeza que uma resposta virá para você à sua dúvida e você vai ter um entendimento, mas é preciso que você tenha esse preparo, essa ligação. E também está ligado com a natureza mar, né? Que tanto tem a harmonia, como também o mar tem o seu trabalho de recolhimento, que é muito importante. Como já foi dito, nós temos as 3 etapas, os passes, e aonde a gente vai reforçar as nossas auras, a vitalização e equilíbrio daquilo que a gente tem, da nossa vibração. Então, é muito importante que a gente trabalhe. O que é a aura? É a energia, né? É tudo aquilo que nos emanta. Então, a gente precisa, nesse passe, se colocar ali e pedir esse alimento, essa sutileza que é o trabalho de Kardec, mas que ele é essência, que ele vai justamente dentro do seu psíquico. É diferente de um trabalho físico, que você recebe um passe, que você tem um toque, que você pega uma rosa ali naquele momento. O Kardec, não, você tem que se ligar a ele tem essa diferenciação. A irradiação, que já foi dito, visa exatamente aqueles que precisam de encaminhamento, que precisam de saúde, que estão sendo atacados. Por quê? Porque tem um acúmulo de vibrações negativas. Então, é importante, por isso que, quando a gente está lá para receber esse passe, ou mesmo para quando a gente coloca um nome para a irradiação, é importante que às vezes a pessoa saiba daquilo, porque ela pode estar num lugar inadequado, porque ela não pode nem estar preparada para receber aquela vibração. E como ela está sendo atacada por essas negatividades, não necessariamente os mestres que estão na mesa vão poder levar essa vibração até aquele lugar, porque ela não está preparada para receber. Então, é importante na irradiação ter essa comunicação, essa clareza desses tipos de trabalho, porque a gente vai atacar o negativo. E tudo vai naquela vibração. Então, a gente precisa saber encaminhar, estar preparado e adequado no momento certo. E a prece que vai libertar os desencarnados, porque não necessariamente a gente consegue, dentro aqui da nossa vida terrena, cumprir com tudo que a gente veio. Então, às vezes, a gente realmente sai para uma dimensão, né, diferente, né? A gente desencarna, mas ainda somos devedores. A gente ainda tem alguma coisa a resgatar. E é exatamente aquela prece que vai poder ajudar nesse encaminhamento. Porque tem um limite até 7 anos, porque nos primeiros 7 dias é feito o primeiro rompimento do espírito na sua parte física, 7 meses na parte psíquica, e depois de 7 anos, realmente, mentalmente, aquele espírito ele já tem que estar evoluído, ou às vezes, se não for plano 6, ele pode ter um retorno, enfim. São várias situações que a gente analisa, mas depois de 7 anos, a gente não mais coloca o nome para a prece. O que é importante dizer? Que quando a gente vai para esses trabalhos, e por que tem essa importância, por que ele nos comove? Porque quando a gente abre um trabalho desse tipo, é uma luz que se acende muito grande. E não necessariamente só aqueles que estarão com os papéis ali para a prece receberão. Muitos espíritos precisam dessa luz. Então, é muito importante, por isso que a gente que dirige esses tipos de trabalho, que tem uma conexão, a gente fica muito aflito quando não consegue realizar um trabalho desse, porque muitos espíritos estão precisando dessa luz, desse encaminhamento e dessa libertação, que a gente possa rezar por eles. E aí nós temos uma etapa muito importante, que às vezes pode passar até
não despercebida, mas assim, que não tem um peso, que a gente não dá o devido valor que é o trabalho da fluidificação da água. Poxa, a água é aquela que cura, né? A água, ela leva os nossos males. E aí a gente tem tantas águas trabalhando nos rios, para o encaminhamento, para a desinfecção. A gente tem a água do mar recolhendo. A gente tem a água dos nossos banhos, os banhos iniciáticos. A gente tem a água que coloca no copo à noite, para também recolher, nos alimentar. A gente tem os banhos físicos com as rosas, com as ervas, e a gente tem a água que a gente ingere. E essa fluidificação de água é muito importante. E aí, eu também acrescentei, porque está no livro O que se aprende em Estrela d'Alva, que às vezes a entidade, aí pode ser até num trabalho de Umbanda, ele fala, meu filho, minha filha, que gosto tem essa água? Por que ele pergunta isso? Porque tem essa conexão com o gosto da água. Porque dependendo do gosto, vai representar o tipo de trabalho, encaminhamento que aquela pessoa está conseguindo e que ela precisa. Então, se ela é adocicada, ela representa de fato um encaminhamento, ela está conseguindo realmente se libertar daquilo que está impregnado. Ou ela tem um gosto de remédio, porque ela está sendo alimentada, né? Ou se a gente tem uma doença, alguma coisa que está nos afligindo, a gente toma um remédio e essa água é um remédio muito importante. Se ela é salobra, ou seja, aquele gosto mais salgado, mais ruinzinho, é porque você ainda está em luta para se libertar daquilo. Você ainda precisa de mais trabalhos para poder encaminhar aquilo que está te afligindo, impregnado. Se tem um gosto de flor, é porque você está bem. Se tem aquele gosto acre, ou seja, aquele gosto azedo, é porque você também está em lutas. Então, se você passa isso para a entidade, ela vai poder trabalhar melhor para você. E se ela não tem gosto, é porque ainda está sendo avalizado pelo espaço como é que está essa cobrança kármica daquela pessoa. E especialmente em Kardec, a oportunidade que as pessoas têm de levar as suas garrafas de água, fluidificar e ter a oportunidade de, durante todo o mês, se alimentar dessa água. Talvez sentir exatamente esse gosto diferenciado. E Mestre Andu, né? Isso eu fui agraciada, foi um presente para mim hoje saber que numa das atas aí Mestre Andu deixou que a água fluídica é fundamental para os meus filhos. É a conversão dos raios do sol em vitalização para vocês. Então, assim, falar de Andu, para mim, meu mestre, meu mago, foi um presente que eu recebi hoje, de saber que em uma ata o missionário nos deixou essa frase maravilhosa que só vem a confirmar o poder da água e que nos trabalhos de Kardec a gente pode ter esse alimento, essa água fluidificada pelos mestres. E, seguindo, o magnéton. Prometo que está acabando, mas como a gente já falou, magneto é energia. Magneto a gente forma com pensamentos positivos. Magneto a gente precisa arregimentar tudo aquilo que a gente tem de bom, né? E assim que a gente cria esse magneto, essa vibração, essa vitalização que a gente precisa tanto. E, novamente, a corrente magnética das naturezas, das falanges, ela vai justamente fixar esses 7 magnétons. Eu não vou me debruçar nos 7 magnétons, quem frequenta a Irmandade sabe, mas a gente não vai... Tem o magnéton que a gente pode buscar com a música, com a cultura, com a leitura, com as naturezas, enfim. A gente precisa fixar com isso os nossos magnétos e fazer a ligação do nosso físico ao psíquico. Magneto e as correntes magnéticas, elas vão ajudar na libertação. E é o trabalho de Hilda, em sua Santidade Kardec, que nos liberta. A gente fala, Hilda, libertação. Então, queiram ser libertos. Para vocês quererem ser libertos, vocês precisam
ter esse magnéton, buscar essa corrente magnética, essa energia do trabalho em que cada um vai se colocar lá perante aquela mesa e pelo pensamento. Desempregnar de vibrações negativas, porque se você escuta uma notícia, se você tem um problema, você pode achar uma solução ou você pode se afundar com aquele problema. Então, transformem os sentimentos, né? Vibrem positivamente, se desempregnem, ajudem que os mestres possam chegar com você limpo de corpo e alma para te ajudar. Domínio dos seus desejos, paixões e emoções e impulsividades. Kardec é, de novo, sutileza, é calma, e precisa disso. E equilíbrio psíquico e o exame de consciência. Por que que hoje, na minha vida presente, eu estou passando por isso? Faça o seu exame de consciência e busque o seu alimento. Próximo. E aí eu selecionei algumas frases, porque a gente está falando de Sua Santidade Kardec, então Allan Kardec escreveu, e é para a gente ter um momento de reflexão. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Então, reflitam o quanto de sentimento de felicidade a gente está, de fato, absorvendo, compartilhando e se relacionando. Reflitam. Os homens semeiam na terra o que colherão na sua vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, novamente, está aqui o seu livre-arbítrio de querer ser forte, corajoso, ou de se afundar com a fraqueza. Allan Kardec trabalha exatamente com isso, ele precisa do seu pensamento, do seu psíquico, trabalhando a favor. O homem é, assim, o hábito constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. É isso, é causa e efeito. A gente sempre vai trabalhar com isso dentro da Irmandade. A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. Portanto, sonhem positivo, queiram algo de bom para as suas vidas. E aí a nossa súplica, que Sua Santidade Kardec, nesse momento, a gente de fato possa fazer uma relação, uma conexão e pedir que nossas auras sejam reforçadas pelo poder da fé e da oração. Que os enfermos possam receber as vibrações da corrente magnética das naturezas e das falanges, junto ao positivo da força psíquica. Suplicamos a Sua Santidade Kardec que nossa prece ajude a libertar as prisões dos desencarnados. Suplicamos a Sua Santidade Kardec que domine a força do caos. E suplicamos que possamos, apoiados em nossas concentrações e na força de Hilda, sermos libertos de nossa cobrança. Que seja uma súplica coletiva para realmente nos alimentar, nos magnetizar, ajudar aqueles que estão enfermos e tantos espíritos que precisam de luz. Olha, reverenda, a gente também gostaria de continuar ouvindo a sua explicação o dia todo. E acabou. Mas eu estou dizendo, é assim muito interessante a maneira como a senhora traz e suaviza o conhecimento IED. É muito bom e muito agradável ouvir sempre você
fazendo as suas explicações. Só para a gente finalizar com uma gratidão enorme a essa força que nos ajuda. Sem eles, nós não vamos conseguir passar. Eu reservei uma mensagem final. Antes de encerrar, senão não vou conseguir ler. Sim, invoquemos com amor a graça de Jesus. Supliquemos com humildade a misericórdia de Deus, para que, de posse do Evangelho, recebamos a sua força, possamos dar batalha a todos os sentimentos que não falem do seu nome, propagar pelo exemplo a sua palavra, único meio de chegarmos ao nosso desiderato sem agravar a responsabilidade, que, porventura, atualmente pese sobre cada um de nós na distribuição da sua doutrina. Invoquemos o seu amor para que tenhamos força no coração e luz na inteligência, para que nos esclareça os ditames da consciência do terreno calmo e sereno aonde o Espírito vai, segundo a sua palavra, fecundando as boas sementes pelo trabalho contínuo das ações, com a enxada das virtudes. Procuremos por essa graça que invocamos dar o justo valor ao sentimento a que chamamos caridade, chave com que abrimos as portas do céu, isto é, chave com que alcançamos a paz da consciência, o templo do amor, o sacrário da justiça, o tabernáculo da fé. Palavras de Allan Kardec, que está em A Prece segundo o Evangelho. E com isso a gente pode perguntar se tem alguém que gostaria de fazer suas considerações finais. Cristina, Ana Cristina, Adorítions. Pode falar, Cristina. Eu quero agradecer ao convite que eu recebi, porque reunião de Kardec é uma das minhas preferidas. Eu tenho, assim, um encontro muito grande com a espiritualidade quando eu estou numa reunião de Kardec. Eu faço questão, sempre que posso, de estar presente. Então, falar um pouco dessa reunião, ter recebido essa provocação de pesquisar sobre isso no ano passado, para mim foi de grande alegria. Então, eu quero agradecer ao espaço, a oportunidade de, junto aos meus irmãos, estar falando de algo que me é muito, muito caro, muito precioso. Tem que repetir. Ana Cristina, as suas considerações finais. Só agradecer, porque para mim, Sua Santidade Kardec, os trabalhos são mágicos, são transformadores. E eu acho que nessa junção, nessa conexão de tudo que foi dito, que tudo foi explicado, dessa conscientização que todo mundo tem que ter para esses trabalhos, a gente ainda possa ter esse alimento, essa bênção, que realmente Kardec está aqui para ajudar na nossa vida, e ele é muito importante para nós, que somos membros de uma loja sacerdotal e seguimos a filosofia hinduísta. Obrigada. Agora, Dorítions. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez a gente estar aqui ligados com as forças, E eu queria dizer uma coisa muito simples, que é o seguinte: físico, psíquico e mental. Psíquico é o canal de ligação para o mental, onde esse desbravamento, essa desobstrução é feita pelo trabalho de Kardec. Se nós não participamos, se não fazemos, não chegamos a lugar nenhum. Então, gente, também eu queria agradecer muito a presença de vocês todos aqui. Como eu disse, é importante a presença de todo mundo para que a gente possa compartilhar as ideias, compartilhar a nossa visão, né? Então,
Muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenha sido útil e gostaria que todos, nesse momento, juntos vamos render hosanas à sua santidade Kardec, hosanas a Kardec.